Eu farei a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de 66 a 71. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de 66 a 71. Diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondendo-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolheu eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor nosso, em Cristo Jesus. Amém. Se nós formos bem honestos, vamos chegar à seguinte conclusão acerca dos nossos dias. Nunca os homens demonstraram tanta dependência de Deus como nos dias atuais. Eu, particularmente, nunca vi tanta mensagem falando sobre Deus no WhatsApp, no Instagram, nas mídias sociais de modo geral, onde as pessoas sempre apontam para a necessidade da confiança, da esperança, da convicção que todo esse mal, toda essa calamidade vai passar e a vida voltará ao normal. Mas isso revela uma faceta do ser humano. Revela que o homem, de fato, em meio às calamidades, em meio às dificuldades ou às situações que possam lhe trazer algum embaraço, algum constrangimento, esse homem comumente costuma se lembrar de Deus. No entanto, isso não é algo novo. Desde sempre as coisas aconteceram dessa maneira. O texto que nós lemos, ele nos apresenta uma situação onde a multidão resolve abandonar o Senhor Jesus. Diante disso, então, Jesus confronta a fé dos seus discípulos, os questionando se porventura eles querem também seguir com a multidão, ou seja, abandonar ao Senhor. Pedro então exclama dizendo: Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus então replica, fazendo menção da escolha que ele havia feito, dizendo: Não escolhi eu vós em número de 12, no entanto, um de vós é o diabo. Referia-se o Senhor Jesus, como o próprio texto afirma, a Judas Iscariotes, que era aquele que havia de traí-lo. Mas para entender essa passagem, é necessário que nós examinemos cuidadosamente o contexto imediato. E toda essa situação, ela nasce no início do capítulo de número 6. Pois no início do capítulo 6, Jesus realiza um grande milagre. O texto diz que a multidão seguia ao Senhor, e o Senhor, então, percebendo a exaustão da multidão, resolve pedir que eles sentem e os alimenta com a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse, sem sombra de dúvidas, foi um milagre que chamou muito a atenção daquela multidão. Obviamente que aqueles já vinham presenciando os milagres que Jesus vinha realizando durante a sua caminhada. Mas o fato ocorrido
com a multidão, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes e servir a uma numerosa multidão, chamou a atenção deles, sem sombra de dúvida alguma. Então, a situação toda, ela nasce aí. Depois nós temos um segundo momento, que é quando o dia se acaba, finda-se o dia, os discípulos então entram em uma embarcação e atravessam o mar. No entanto, o Senhor Jesus não os acompanha. A multidão toma ciência disso. A multidão sabe que Jesus permanece com eles enquanto os discípulos atravessavam o mar. Nessa ocasião, durante a noite, é aquela passagem onde o barco dos discípulos é impelido pelas ondas e eles temem o naufrágio. Jesus então vem caminhando por sobre as águas, socorre os seus discípulos, embarca e, juntamente com eles, atravessa o mar. O registro dessa passagem está no capítulo 6, dos versículos 16 a 21. Então, vá percebendo o desenrolar dessa passagem, dessa história. A multidão percebe que Jesus fica com eles. Durante a madrugada, o Senhor sai e vai encontrar os discípulos que sofrem pelas ondas que estão compelindo aquele barco de um lado para o outro. O Senhor embarca e finalmente chega do outro lado, juntamente com os discípulos. O que é que ocorre então? No dia seguinte, aquelas pessoas se dão conta que o Senhor Jesus já não está ali. Olham à beira da praia, percebem então que estão ali todas as embarcações e começam a se questionar acerca de onde estaria Jesus. Eles então tomam as embarcações e resolvem atravessar em direção aos discípulos. Ao chegar lá, eles se deparam com Jesus. E aí eles questionam o Senhor de que modo ele atravessou o mar se ele não havia então tomado nenhuma embarcação. Como Jesus havia chegado àquele lugar se Jesus não atravessou com os discípulos e nem foi visto em nenhuma outra embarcação? A partir daqui, então, começa a desembocar no texto que nós lemos no início dessa mensagem. Por quê? Porque Jesus corrige o conceito daquela multidão. Jesus, de modo íntegro, de modo pontual, Jesus, de modo incisivo, diz àquela multidão: vocês estão me procurando em razão dos milagres que eu realizei ontem. No entanto, vocês deveriam me procurar em razão de ser eu o pão da vida, o pão que desce dos céus. O Senhor então aproveita a ocasião do pão que foi servido no dia anterior, e pão nessa situação me refiro de modo literal, pão, alimento físico, e se apresenta como sendo ele quem? O pão que desce do céu, o pão espiritual que de fato poderia alimentar a alma e a vida de todos aqueles. A multidão, por sua vez, ela fica indignada com tudo isso. Ela entende que as palavras de Jesus são palavras duras de se compreender, mas não duras num sentido de que a mensagem do Senhor era difícil de ser compreendida, era uma mensagem caduca. Não é dura nesse sentido. Mas essa mensagem de Jesus para aquela multidão era difícil de ser entendida, porque Jesus era incisivo, porque Jesus alcançou a alma deles no que diz respeito à verdade. Jesus diz: olha, vocês me procuram em razão daquilo que eu tenho feito. No entanto, vocês deveriam me procurar porque eu sou o pão que desce dos céus. Capítulo 6, versículos 35 e 36. A multidão, por sua vez, depois de ouvir esse discurso,
eles entendem que a partir daquele momento já não deveriam mais seguir com o Senhor, por julgarem as palavras de Jesus palavras duras e difíceis, não de serem compreendidas, mas de serem atendidas. Capítulo 6, versículos de 60 a 65. Finalmente, nós nos encontramos no texto que lemos aqui no início dessa mensagem, dessa pregação. E o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos 3 momentos. O primeiro momento está ligado ao abandono dessa multidão. Você vai observar que nos versículos 66 e 67 está o registro que diz assim: à vista disso o que? À vista de todo o contexto que eu acabei de elucidar aqui, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com o Senhor. Então, verso 67, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? É importante a gente observar 2 coisas nesse primeiro momento do texto. A primeira delas, o que deu causa à pergunta de Jesus. O que dá causa à pergunta de Jesus é a reação da multidão frente à pregação do Senhor. A multidão, ela não admite ser pecadora. Aquelas pessoas não admitem depender da graça de Deus. Eles não conseguem enxergar que muito mais que um alimento físico, que havia sido servido na noite anterior, agora o que está sendo anunciado é um alimento espiritual. É a cura para a enfermidade do pecado. É a cura do homem caído nas suas mazelas. Eles não compreendem. Em vez de atenderem o chamado, os seus corações duros e rígidos, então, abandonam ao Senhor. Voltam as costas para Jesus. Essa é a causa da pergunta do Senhor. Diante dessa situação, desse comportamento, Jesus então interpela os seus discípulos. É um momento oportuno para que Jesus agora questione os seus discípulos acerca da convicção deles. E Jesus diz no verso de número 67, porventura, em outras palavras, por um acaso, vocês também querem seguir junto com eles? Essa é a pergunta do Senhor Jesus. É uma pergunta que, de fato, ela incomoda. É óbvio que nós sabemos que Jesus, por ser 100% Deus, Jesus já sabia a resposta que iria obter com o seu questionamento. Para Jesus, de fato, aquela pergunta era uma pergunta retórica. Por quê? Porque ele sabia do resultado daquela pergunta. Jesus sabia o desenrolar de toda aquela situação. Então, a pergunta de Jesus, a bem da verdade, ela descortina a fé dos discípulos. Porque aí nós entramos no segundo momento do texto. E o segundo momento é simplesmente o ápice. Porque ele demonstra a resposta de Pedro. E a resposta de Pedro, ela começa com uma outra pergunta. Pedro responde o questionamento de Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos? Jesus fez uma pergunta. A pergunta de Jesus foi: por um acaso, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem seguir junto com a multidão? A resposta de Pedro começa com uma outra pergunta. A resposta de Pedro nasce com as seguintes palavras: para quem iremos? E ele completa: se só tu tens as palavras de vida eterna. Nesse segundo momento, a gente percebe um Pedro convicto. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é o detentor das palavras de vida eterna. Ele é o garantidor da eternidade. Pedro sabe, eu vou usar uma expressão que nós usamos no direito. Pedro sabe que Jesus é uma condição sine qua non, ou seja, Jesus é uma condição sem a qual nenhum homem pode conhecer a Deus. Pedro tem convicção disso, e a sua resposta demonstra isso.
Uma resposta que começa com uma pergunta e conclui então com uma afirmação categórica. Pergunta: para quem iremos? Afirmação: se só tu tens as palavras de vida eterna. O último momento do texto está nos versículos 70 e 71. Apresentam então a réplica do Senhor Jesus frente à afirmativa e à assertiva do apóstolo, até então discípulo Pedro. Diz assim o texto sagrado nos versículos 70 e 71. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. A réplica de Jesus aponta para a eleição. Jesus diz: olha, eu não escolhi vocês em número de 12. Em outras palavras, desde a eternidade vocês não estão eleitos para a salvação. No entanto, há a exceção de um. Porque esse um, a saber, Judas Iscariotes, esse foi escolhido para trair Jesus. Esse é filho da condenação. Então, muito embora Judas faça parte dos 12, entre os 12, a escolha de Judas era para que ele fosse um filho da condenação. Seria ele, portanto, aquele que viria a trair o Senhor Jesus. E nós conhecemos bem, então, todo o desfecho dessa história, dessa passagem. Mas trazendo essas verdades que acabei de mencionar para os nossos dias, eu quero também apresentar algumas lições espirituais para a nossa vida, para a vida daqueles que estão aqui. Somos apenas 5 pessoas, e para a sua vida, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Instagram. A primeira observação que quero fazer relacionada entre esse texto e a vida espiritual diz respeito à motivação do cristianismo. Preste muita atenção no que eu vou dizer. As pessoas, lamentavelmente, elas estão habituadas a buscar a Deus ou a clamar por Deus em uma situação de perigo. É muito comum, quando se abre a caixa preta de um avião, as últimas palavras de um piloto que está prestes ao seu fim é: ai meu Deus. Quem nunca, em um momento de aperto, de desespero, nunca clamou por Deus? Hoje, quem não está suplicando a Deus para que não seja contaminado com coronavírus? Hoje, quem tem desprezado a misericórdia de Deus? Certamente que a humanidade nunca esteve tão sensível, não diria eu, à voz de Deus, mas a clamar por Deus, que nos dias atuais. Por uma razão pontual, nós estamos em uma situação de eminente perigo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo. Os inimigos da sociedade e da humanidade, que outrora eram a fome, outrora era a desonestidade na política, que ainda continuam presentes. No entanto, agora há um inimigo invisível. Um inimigo que não pode ser morto por um tiro. Uma guerra que não se resolve através de munição. E como lutar contra um inimigo tão poderoso? Como lutar contra um inimigo invisível que sufoca o homem, trazendo-lhe até uma situação de morte? O que eu quero pontuar nessa tarde diz respeito à motivação cristã. Um cristão deve ter sempre como motivação em seu coração o amor que Deus teve por ele. Jesus disse que os discípulos o amavam porque o Senhor os amou primeiro.
A mola propulsora do amor cristão é o amor de Deus pelo homem. Essa é uma verdade incontestável. A motivação por amar a Deus não consiste naquilo que Deus possa trazer à vida do homem, mas naquilo que Deus realizou por amor ao mundo o qual Ele criou. A principal motivação para que as pessoas clamem a Deus, para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, não são os bens que elas adquirem ao longo das suas vidas. Isso é razão de gratidão, mas razão de amor consiste no sacrifício vicário, no amor que Deus Pai externou através do seu Filho Jesus, quando o entregou naquela cruz maldita, para que para nós aquela cruz tornasse, ou se tornasse, uma bendita cruz. É na cruz do Calvário que está a maior demonstração de amor, a maior demonstração de cuidado de Deus para com aqueles que Ele havia eleito para toda a eternidade. A motivação cristã, ela deve nascer não nos interesses pessoais, ela não deve ser produto do medo do amanhã, mas ela deve ser resultado da convicção do amor de Deus. Deus nos amou, e o resultado do amor de Deus por nós foi nos transformar pela mensagem do Evangelho, foi mudar a nossa mente, o nosso coração, foi nos trazer para Ele, por meio do sacrifício de Cristo, e fazer com que o Espírito Santo fosse, portanto, o selo dessa herança eterna. Essa deve ser a motivação cristã. Talvez você pense assim, pastor, mas eu não sou cristão. Eu estou acompanhando a transmissão, eu estou acompanhando o que está sendo dito, mas eu não sou cristão. Eu quero te dizer que se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você não terá outra saída para a sua vida. Deixa eu ser claro. Pedro disse a Jesus, Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E aí eu quero perguntar a você, para quem você vai, se não crê em Jesus Cristo? Quem garantirá uma eternidade, considerando que esse homem não crê na condição sine qua non, ou seja, na condição sem a qual nenhum homem verá a Deus? Pedro tinha uma convicção no seu coração, a convicção de que ele só tinha Jesus. E essa é a mesma convicção que tem faltado à humanidade. Eu quero te dizer que nós temos vivido um momento difícil e temos buscado N alternativas. Mas o único garantidor de eternidade ao homem é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos traz esperança, é Ele que pode nos livrar de todo o mal, e ainda que sejamos acometidos por algum mal, é Ele que pode nos conduzir à mansão celestial. Mas eu quero insistir na minha pergunta. Para quem você vai, se não for com Cristo? Para onde você vai, se não estiver com Cristo? A multidão o abandonou. Judas o traiu. Mas os 11 discípulos seguiram com o Senhor. E vós, quereis vós também me abandonar? Para quem iremos, Senhor? Disse Pedro, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas também é necessário mencionar que os eleitos crerão na mensagem. Vejam só o que eu vou dizer. A mensagem, o Evangelho, tem sido anunciado, e toda essa situação que nós vivemos
fez com que as igrejas e os pastores passassem então a transmitir o Evangelho via as mídias sociais. Eu particularmente só tenho o WhatsApp, não tenho nada contra quem tem o YouTube, quem tem Instagram, quem faz uso do YouTube, não tenho problema nenhum com isso. Mas para que essa mensagem chegasse às minhas ovelhas, era necessário que eu saísse daquilo que eu julgo adequado para mim, para que transmitisse essa verdade. E graças a Deus por isso. Porque talvez esse vídeo chegue a outras pessoas que certamente eu não pudesse chegar pessoalmente. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos têm sido chamados, mas poucos crerão no Evangelho. O Evangelho, ele é semeado em toda a terra. Ele é anunciado a todos os homens, mas nem todos crerão no Evangelho. Só crerá no Evangelho os eleitos de Deus. Jesus respondeu a Pedro: eu não escolhi 12, no entanto, um de vós é o diabo. Um de vós vai me trair. Mas os outros 11 seguiram com o Senhor. Os outros 11 creram no Senhor. Os outros 11 estão com o Senhor. Talvez você pergunte: ora, mas como saber se eu sou eleito? A primeira evidência de um eleito é crer na verdade do Evangelho. Não existe salvação se não houver o chamado externo, que é a pregação da palavra, e o chamado interno, que é, portanto, o Espírito Santo convocando, trazendo, convertendo, regenerando esse homem para que ele crê. Se você crê nessa mensagem, se essa mensagem traz ao seu coração vida e esperança, se essa mensagem muda os seus horizontes, provoca em você um profundo desejo de servir a Deus, eu quero te dizer que essa é uma boa evidência. Essa é uma evidência de alguém que está prestes, ou pelo menos em um processo de um novo nascimento, em um processo onde o Senhor vem sobre nós, põe em nosso coração a fé, nos chama pela palavra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo por meio do seu Espírito e nos faz novas criaturas. Essa é uma evidência fortíssima. Pense nisso. Mas se você tem desprezado essa palavra, se você tem pensado assim: ora, isso é coisa de religiosidade, isso é coisa de gente alienado, isso é coisa de gente que caducou, porque hoje muitos acham que está na moda desprezar a fé, porque o desprezo à fé para muitos virou razão de status. Tome muito cuidado com seus conceitos. Às vezes, você pode estar desprezando o próprio Jesus Cristo. Isso vai acontecer com todos os homens que não creem no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque apenas os eleitos vão crer. Apenas aqueles que o Senhor sobre eles vier e trouxer transformação. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Disse o apóstolo Pedro ao Senhor Jesus.